Estamos começando mais um podcast e hoje eu trago aqui um assunto de muita importância, que vamos falar de um ser muito importante na família brasileira, não só na família brasileira como, né, no mundo, que é mais um integrante da família, que são os felinos, né? E eu trago aqui, né, duas figuras importantes, né? A Nicole, que faz parte lá da clínica, né, da internação, começou com a gente lá como plantonista, estagiária e hoje faz parte da internação. E uma, né, que é referência pra gente, né, não só na clínica, mas no Rio Grande do Sul, né, que faz aí um trabalho importantíssimo, está sempre super atualizada. Gostaria que tu te apresentasse, né, Elisandra, falasse um pouquinho a respeito do teu trabalho, do teu currículo, te apresenta aí e para contar um pouco da história aí dos felinos, tá? Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite da clínica da Ionatainê, né? Uma clínica que atende muitos gatos, que é referência na região e faz um trabalho muito bonito, principalmente da conscientização dos clientes, né? E que sempre procura o melhor para os clientes deles. Então, eu sou Elisandra Silveira, eu sou formada pela URGS no ano de 2013. Logo após a minha formação, eu fiz 3 anos de residência em clínica médica de pequenos animais. Acabei a residência, logo em seguida eu ingressei no mestrado, trabalhando com gatos com doenças broncopulmonares, que é asma e bronquite, que é muito comum na nossa rotina também. Junto com o mestrado, eu já fazia especialização em gatos, né? Sempre quis trabalhar com gatos, logo desde criança. Meu primeiro bichinho de estimação foi um gato, que foi a Cissa. Ela morreu quando eu tinha 22 anos de idade, ela tinha 22 também. Então, praticamente, a minha vida inteira foi com gatos. Logo após concluir o mestrado, eu já ingressei no doutorado, e aí eu concluo meu doutorado esse ano, em dezembro. Então, eu sou mãe do Sebastião e da Cindislene Maria, 2 gatinhos resgatados, SRD, de rua. Um adotei durante a minha residência da URGS e o outro da UBRA, né? Então, a casuística de animal abandonado também é muito grande. A gente acaba adotando muito esses pacientes, a Dayoná também, a Nicole também, né? Então, é bem importante isso. Aí, eu tenho mais 2 gatinhos de rua, né? Que é a Cinzinha e o Frajoline, que a gente alimenta também. Então, esses animais errantes é muito comum aqui no Rio Grande do Sul e que acabam sendo bichinhos que a gente tem que dar um suporte também. Exato. Te apresenta aí, Nicole. Prazer, gente. Meu nome é Nicole, sou médica veterinária, me formei pela UBRA, me formei agora em fevereiro. Estou cursando pós-graduação em anestesiologia e clínica médica veterinária pelo IBM-VET. Perfeito. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes a respeito do número crescente dos felinos, né? A gente falava muito em medicina veterinária e a gente sempre tinha como referência os cães. E a gente vê a crescente dos felinos, né? Talvez em proporção, né, de apartamentos, que as pessoas hoje em dia, né? A questão de se domiciliar em apartamento e a praticidade que é ter um felino, né? É um ser inteligente, né? Ou interesseiro, como a gente, né? Tem o ditado aquele. Porque ele é super independente, né? Tu quer ter um gato, tu sai de casa, tu pode voltar à noite e ele vai estar ali. Desde que tu deixe a água fresca, a ração e a caixa dele higienizada, ele vai, né, tá ali tranquilo. E a necessidade também de tu não ter que ficar ali, né? Que é diferente do cão. A gente sabe que o cão ele tem que passear 2, 3 vezes ao dia, né? Para questão de fazer o xixi, de fazer o cocô dele, né? Falando bem, né? Abertamente, né? Com o nosso tutor. E o gato não. O gato, desde que a gente consiga deixar ele num ambiente tranquilo, de forma higiênica, né? Com água e ração disponível, ele vai tá de boa. Ele até nem quer que tu atrapalhe ele, né? De preferência. O que foi um dos problemas na pandemia. A gente viu muito isso, né? Onde as pessoas tiveram que deixar os seus trabalhos, ficar recluso dentro de casa. A gente acabou tendo visto muito isso. Como é que foi a experiência, tu principalmente, Alice? Como é que tu viu isso, esse estresse das pessoas, das crianças com as escolas fechadas? Como é que foi esse impacto na rotina médica, né, clínica de felinos? Como é que foi isso, assim, esse estresse? Porque a gente sabe que a imunidade baixa e as doenças acabam se manifestando. Sim, então, primeiro comentário com relação ao que tu disse da crescente de gatos. A gente sabe que a Europa e Estados Unidos, a população de gatos já passou o número da população de cães há mais de 10 anos. Então, no Brasil e alguns estados, a gente já percebe esse aumento substancial. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná já está aumentando. Então, a gente tende a ter uma perspectiva que nos próximos 5 anos já vai ter passado a população de cães a de gato, né? Desculpa, ao contrário, de gatos a de cães, né? Então, na pandemia, o que eu notei na minha rotina de atendimentos? Aumentou muito o número de consulta, porque as pessoas estavam mais em casa, observando mais a rotina desses gatos.
aumentou muito o número de adoções também, né? Então, muitas pessoas estavam sozinhas, estavam se sentindo mais deprimidas e pensaram em pegar o bichinho, né? E aí, o gato, geralmente, era uma das primeiras opções. Como eu trabalho só com gatos, então me procuraram muito. A perspectiva, tipo, de ver do mercado. As minhas consultas chegaram a aumentar em 100% o número de consultas a domicílio, né? As pessoas estavam com medo de sair, estavam com medo de se expor, então procuravam mais as consultas em casa, né? De uma certa forma, aconteceu o que tu disse. A pessoa estava mais nervosa, mais ansiosa, estava com medo da pandemia, com medo de doenças. Então, esse gato, ele espirrava por um herpes, a pessoa já associava a Covid. Exato. O gato tinha uma secreção nasal, já associava a Covid. E a gente não sabia muito bem, no começo da pandemia, se passava ou não do humano para o animal, né? Ou do animal para o humano, se ia se tornar uma zoonose ou não, porque tinha poucos trabalhos sobre isso. E isso se tornou também muito um mito, né? Que a rede social começou a divulgar. Olha, os gatos transmitem Covid. Teve o primeiro relato da China de um gato replicando. Passa ou não para o humano. Então, isso causou um pavor, né? Que, inclusive, a gente ficou com medo daquela questão de eutanásia em massa, assim, exatamente. Né? Daqui um pouco vão sair eutanasiando as famílias em casa, daqui um pouco se desfazendo, né? E acabou causando um fator de confusão muito grande, que uma das principais doenças respiratórias de gato é herpes vírus felino, é rinotraqueite. E são sintomas muito parecidos com o Covid. Então, não foi mais de um veterinário que comentou, olha, acho que eu vou ter que testar para Covid. Não existe o teste de Covid para animais ainda, como em humanos, suave nasal, PCR. Então, isso causou muito medo realmente, né? E as pessoas estarem mais ansiosas, muito mais gato com cistite, muito mais gato com doença inflamatória de intestino, muito mais gato com vômito crônico, ou aumentou a casuística, ou esses pacientes já tinham isso, e porque os clientes não estavam em casa, eles não percebiam, né? Pode ter acontecido também isso, que a pessoa ficou muito mais em casa e observou muito mais o comportamento do animal. Perfeito. Uma coisa, assim, bem básica, né? A gente gravou esses dias falando, né, a respeito de adoção de cães, né? A pessoa adotou um gatinho, filhote. Quais são os cuidados básicos, né? A partir bebê, pegou filhote. Quais são os cuidados, as dicas que tu pode passar para o pessoal em casa? Então, tu adotou um filhote único, por exemplo, tu vai inserir na tua casa. A primeira coisa que tem que fazer é ler sobre o comportamento do felino, que é completamente distinto do comportamento de um cão. Eu né? sempre falo isso, um gato não é um cão bebê. Cão pequeno, exatamente. Não é um cão pequeno. Então, assim, pra quem tá adotando um gato agora, tem um seriado novo da Netflix, que é Lendo a Mente do Seu Gato, que ali tem várias dicas muito bacanas, tem da psicologia felina, e a gente tem que entender primeiro o comportamento da espécie. O que a gente sabe? Os gatos, eles não são domesticados como os cães. Os cães vêm desde antes de Cristo, né? A socialização com o humano, estão ali juntos, são os parceiros, né? Se a gente for pensar no Brasil, gatos, na década de 60, Segunda Guerra Mundial, nossos avós não alimentavam com ração. Era comida, eles davam comida, arroz, feijão, né? O resto. Ração Whiskas veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira ração que veio para o Brasil, foi o Whiskas. Então, esse gato, ele é um gato ainda semi-domesticado. Não existe domesticação completa de um gato. Primeira coisa é entender um comportamento. O gato é um ser livre, é um ser que caça, é um ser independente, é um ser extremamente higiênico e ele precisa ter esse estímulo no apartamento. A partir do momento que ele foi para uma casa, foi para algum lugar que ele não tiver esse estímulo, ele vai adoecer, né? Então, a primeira coisa que o tutor tem que ler sobre o tipo de alimento, né? Gato é carnívoro estrito, diferente de um cão, né? Então, tem que pensar numa ração boa, uma ração que tenha um teor de proteína importante para ele, porque ele precisa da proteína, né? Água sempre fresca, limpinha, né? Pelo menos 2 potes pela casa. Lê sobre o comportamento higiênico de fezes e urina, que o gato precisa de uma caixa de areia que seja pelo menos 1,5 vezes o tamanho dele, né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa já tem 2, 3, 4 gatos, e aí deixa uma caixa, né? Exatamente. E aí a pessoa tá lá preocupada porque tem um triste que não tá evacuando. É importante isso, né? Ter um número adequado de caixas pelo número de gatos, né? Então, a gente tem que lembrar, assim, ó, tanto os potes de comida, quanto os de água, quanto os de defecar e urinar, é o número de gatos mais 1. Então, eu tenho 5 gatos na minha casa. Eu preciso de 6 banheiros, né? E o que acontece? Os 6 banheiros, eles têm que ser separados. Não adianta a gente botar os 6 banheiros junto, que os gatos vêm como um banheirão só, né? Esse final de semana passada eu estava no Cat in Rio e nós fomos conhecer o Café com Gato, que é um café que é bem conhecido lá, que todo mundo tira bastante foto. Eles resgatam muitos animais, é muito legal. Aí eles têm um espaço, até conversei com a menina sobre isso. Tem tudo direitinho, os potinhos de água, os potinhos de comida, e eles se atritam muito. Aí eu fui espiar o banheirinho por baixo da portinha. Eram 6 banheiros juntos. Então, pensem assim, a gente na vida real. Eu não gosto de uma colega minha de trabalho. Eu preciso ir no banheiro e ela tá usando o vaso sanitário antes de mim. Vai causar um atrito no humano, vai causar um atrito no animal, obviamente que vai causar no gato também. Eles não são obrigados a ir lá, olhar o xixi e o cocô do coleguinha e se sentir bem com isso. Então, tem que ser espalhado realmente.
Porque isso é uma causa bem importante de atrito. Porque o gato, ele urina e defeca não só para esvaziar o trato gastrointestinal, eles usam isso como marcação de território. Marcação. Então, ele marcou ali, foi o outro e marcou em cima, isso vai causar um malefício para a saúde dele, né? Vai causar um incômodo. Ele vai querer ou ter mais marcação, ou ele vai se incomodar de marcar em cima, ou o outro domina ele. Então, a gente tem que lembrar disso. O número de litieiras é o número de gatos mais um. Isso é essencial. Tu percebe diferença em termos de aquelas caixas fechadas para as abertas? Então, assim, ó, tem gatos que aceitam bem as fechadas desde que inserido desde a infância, né? Se tu for inserir na vida adulta, muito dificilmente eles vão aceitar. O que eu percebo muito na minha rotina hoje? As caixas abertas são melhores na vida mais adulta, em gatos idosos. Por quê? Porque a caixa aquela fechada com a portinha, gatos que têm problema de osteoartrose depois passam e raspam, ou eles se agacham demais. E aí Então já tem uma artrose no joelho, tem uma artrose coxo-femoral e vai causar uma dor nele, né? Perfeito. Então, hoje, o que a gente preconiza de tamanho de caixa? Tem que ser 1,5 vezes o tamanho do gato. Ele tem que conseguir rodar naquela caixa. Enterrar as fezes com facilidade. Não tem que se espremer, né? Tem até um gatinho que uma cliente minha mandou uma foto essa semana. A caixinha era pequena, ele se espremendo, botando a perninha em cima da caixa para conseguir fazer o cocô. Então, pense, ninguém gostaria de defecar e urinar, né, num vaso pequeno. Tem que ser um vaso da nossa proporção. Exato. Então, eles é a mesma coisa, a mesma extrapolação, né? A altura da caixa também é importante, ela não pode ser muito alta. Eu sei que para nós, como clientes, é melhor ter a caixa super alta. Não vai cair areia para fora. Mas o gato com dor no joelho, tem que... Para ele entrar, né? E o quanto isso, a longo prazo, esse desgaste de estar subindo um degrau alto, não vai causar uma degeneração articular, né? A gente tem que pensar nisso também. E já que a gente tá falando sobre caixas de areia, queria que tu comentasse um pouquinho sobre areia de gato, que muita gente usa aqueles pallets, né? Sim. Então, existem vários tipos de areia no mercado, né? As areias de argila, que são estilo a Pip Cat, né? Que são areias mais poeirentas. Então, por exemplo, um gato que tem asma, que tem uma rinite crônica. Toda vez que a gente atira aquela areia na caixa, forma aquela nuvem de poeira. Ele vai enterrar, vai urinar e vai defecar ali aquilo. Então, a gente já sabe que há predisposição de asma e bronquite para esse tipo de areia. Então, eu não indico muito areia de argila. Segundo tipo de areia, a areia de madeira, que é uma areia financeiramente muito agradável. Porque hoje um saco de 10 quilos custa R$40. Barato, né? Mas qual o problema? O pellet dela é muito grande. Então, pensem num coxim, que é um coxim sensível, pisando naquilo, né? Chega a descamar, assim. Eu chego a atender de... Machuca. Então, até brinco com os meus clientes, né? Que é a mesma coisa que a gente fazer xixi ajoelhado no milho. Dói, né? Ninguém gostaria de fazer isso. Então, é uma areia que dói bastante. E aí, a outra opção que se usa hoje muito, que é uma das melhores areias, são as areias de mandioca, de trigo, areias biodegradáveis, né? Que existem diversas marcas no mercado. Elas fazem o torrão perfeito. Eu gosto por ser clara, então tu observa se o xixi tem sangue, se não tem o volume do xixi direitinho, tu consegue pesar aquilo também pra ver o quanto que o gato fez de xixi e cocô ao dia, né? E é uma areia que tu consegue jogar no vaso sanitário. Então, ela não degrada o ambiente. Pro paciente é bom, né? Mas o custo-benefício dela hoje, ainda comparado com as outras, ela é mais caro. Mais caro. Então, assim, ó, eu até falo para alguns clientes, assim, ó, que não tem condição alguma de comprar essa areia. É melhor, às vezes, tu comprar uma areia normal, do que tu comprar uma areia com poeirenta, assim, estilo argila, né? Uma areia de obra, que seja mais grossinha, né? Já. Que financeiramente é mais barato do que essa areia poeirenta. E coloca elas pura, né? Na Exatamente. Mas tem gente que faz várias misturas, né? Tem gente que coloca areia, aquela que é um pouquinho mais cara, junto com farinha de trigo. Hoje a pessoa isso que eu ia te perguntar. Isso, farinha de mandioca. Né? Já tem isso bastante. pode se fazer, e a gente sabe que a farinha de mandioca ela não é tão poeirenta, né? Como a areia de argila. E ela forma o torrão bem... Forma o torrãozinho também. Bem bom. Então, tem clientes que fazem isso. Compra em atacadão, por exemplo, de 10 quilos. E aí se torna menos oneroso e é menos agressivo pro gato, né? Tem gatos, por exemplo, que aceitam bem urinar e defecar em papel picado desde criança. Então, a gente tem que pensar, o gato adulto vai usar aquela areia desde que tu ensine ele na infância qual é a areia ideal para ele, né? Isso eu sempre falo em atendimento, assim, de gatos filhotes, que tudo que a gente for adaptar ele nessa primeira infância é o que a gente vai conseguir levar. Não adianta pegar um gato adulto ou um gato já com uma certa idade e tu querer adaptar ele. Exatamente. Porque ele já tem os costumes dele. Isso é muito importante, né? A gente adaptar desde bebê. E hoje na internet se divulga muita coisa que é ruim. Não sei se vocês já viram aquelas pedrinhas que põe. A pessoa compra pedrinha, tipo em agropecuária, em algum lugar, e põe pro gato urinar na pedra. O quanto isso é lesivo ou não para coxim, para artrite de falange. Porque tem que ficar se equilibrando. Exatamente. Para eles é muito ruim. É horrível, é uma das piores sensações, né? O equilíbrio. E é um momento vital, porque eles precisam urinar e defecar. E quantos gatos vão ter medo da caixa de areia e vão ter uma cistite depois por isso? Vão ter uma constipação por isso, por não querer ir na caixa, né? Então, são coisas que a gente tem que ensinar ali na primeira infância, na consulta pediátrica, né?
e ver com a pessoa, ó, qual é a areia que o custo-benefício é melhor para ti, né? De repente, vi que a de madeira é a melhor. E ensinar a pessoa a dar uma maceradinha naquela areia de madeira. Eu já ensinei clientes meus que eles disseram, Alisa, não tenho como investir. Então, pega um martelo, martela aquela areia, deixa ela mais esmagadinha e usa ela, né? Perfeito. É uma areia que financeiramente é muito barato. Tem gatos que aceitam bem urinar e defecar em serragem, pra vocês terem ideia, que é uma coisa que é barata também quando se compra em loja, assim, enfim, né? Aqui em Canoas tem bastante ferragem, é fácil de conseguir. Exato. É tão barato quanto uma areia de madeira. Mas o pellet de madeira em si ele é ruim pela dor em coxim. Né? Perfeito. Eu já vi vários, não atendi poucos, com muitas lesões de coxim. Até muitas. gatos que já arrancaram unha, tiveram dermatite periungueal, né? Então é bem importante que eles se equilibram ali, às vezes põem a unha de lado e machuca realmente. Perfeito. Esquema de vermifugação, o que tu indica? Então, hoje existem consensos já sobre vermífugo, né? O certo, o ideal seria sempre a gente fazer um exame parasitológico de fezes, né? Ver qual é o tipo de parasito que aquele paciente está cometido, então examinar assim, né? Mas, na vida real, a gente não consegue fazer isso. Na prática, não tem como, né? Então, um gato que hoje vive em apartamento, a gente pode examinar a cada 4 meses. Tá? Não tem problema. 3 a 4 meses, vive ali, só ele, sozinho, ou com mais um contactante. A partir do momento que tem 3 contactantes nesse apartamento, a gente já tem que fazer o vermífugo a cada 2 meses. Né? Perfeito. E o ideal sempre oscilando a base. Eu não posso fazer sempre uma milbemicina, sempre um febendazol. Não, a gente tem que ir sempre oscilando, porque existe resistência também de verme, assim como existe de bactéria, de fungo, enfim, né? Um gato que tem acesso à rua, hoje a gente já indica mensal ou a cada 2 meses. Porque a partir do momento que eles têm acesso à rua, eles têm mais acesso à caça, né? E a maioria desses parasitos tem um hospedeiro intermediário ou paratênico que carregam esses vermes, né? Então, muito comum, toxócara, ancilóstoma, que são vermes que dependem do hospedeiro, né? Verme de pulmão, né? Platinossomo, as próprias tênias, né? Acontece muito. Eu moro num apartamento, por exemplo, um apartamento térreo. O meu gato tomava vermífugo a cada 2 meses. Aí eu tinha uma amiga, que é uma dermato, que é a Camila Lupion. Um dia, meu gato estava lá em casa, ele vomitou uma tênia, né? Eu fiquei pensando, nossa, como é que o gato que vive num apartamento térreo vomitou uma tênia? Como assim? Ali tem acesso. Entra lesma, entra minhoca, ele lambe minhoca no dia de chuva, né? Aí, por exemplo, a pessoa mora no 12º andar. Uma barata vai subir no 12º andar. Vai. Então, hoje a gente sabe, aerostrôngilos pode ser transmitido por barata. Então, qualquer caça pode transmitir. Ou a gente mesmo, a gente andou na Redenção, a gente andou no centro de Canoas, o nosso sapato veio contaminado, agora na pandemia isso melhorou muito, né? Mas a gente carreia o cisto no pé. Então, é importante esse hábito do cliente também. Chegar em casa, tira o sapato, passa algum produto, um álcool embaixo do sapato, ou tem uma prateleirinha com sapatos na porta. Eu tenho 2 gatas, uma delas adora tirar a tampa, assim, do ralo. Ela chega a tirar as unhas para fora para poder engatar nas hastezinhas do ralo, assim, e para poder tomar água suja, assim, aquela água saloba que fica do ralo da rua, assim, de uma área, para ela poder tomar. Ela fica, assim, com os bigodes. E isso é muito da origem do gato, né? Da origem desértica. No deserto, eles tomariam água onde eles achariam uma fonte de água. Então, a gente tem que lembrar que o gato inicial, o precursor de todos os gatos, foi o Felis libica. Ele vivia no ambiente desértico, areia, 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 caçava o ratinho quando passava, achou uma pocinha de água, toma água. Tomar. Então, muitas vezes, o gato gosta muito mais daquela pocinha da água da chuva do que a fonte maravilhosa que a gente compra, né? E é por isso, eles têm isso na genética deles, né? Esse meu apartamento térreo, meu pergolado, tinha uma única goteira, né? Aí o meu gato ia lá tomar na goteira e não tomava água na fonte caríssima. Eu sempre falo isso numa forma de estimular as pessoas, né? Deixa não quer comprar uma fonte, deixa a água lá correndo, pingando, porque eles falam muito, tô vendo que tá indo lá na pia do banheiro ou lá na pia da cozinha. Tem gente que não se importa, às vezes o marido não gosta, né? Alguém de casa não gosta, porque fica pingando e eles adoram, eles têm tara por ficar alguma coisa que tá pingando. Ou às vezes até pelo ralo da cozinha, que eles gostam também do ralo. E às vezes a pessoa não associa a isso, acha que é água corrente, não é pelo ralo mesmo. Fica ali, aquilo ali. Esquema de vacinação, assim, o que a gente tem hoje de atualização, ou o que tu indica, assim, o que tu usa de protocolo? Então, hoje, assim, de vacinação, nós temos alguns consensos importantes. Em 2020, saiu o consenso Latam na internet, que é só sobre vacinação na América Latina, está disponível gratuitamente para a gente baixar. Então, o Latam elabora tanto vacina de cães quanto de gatos. Todo clínico tem que ler para ter ideia do que está acontecendo, né, no mundo.
Então, hoje existem 3 vacinas, que é tríplice, quádrupla e quíntupla. A tríplice não existe mais no Brasil, que era a Duramune antes, né? Então, hoje nós temos a opção de quádrupla ou quíntupla, né? Quando começa a vacinar um gato? De 6 a 8 semanas de vida, né? A gente faz a primovacinação e a vacinação tem que ir até 16 semanas de vida. Por quê? Porque é a janela imunológica. Exato. E isso é uma coisa que muitas pessoas erram. Acham assim, ó, gato tem que ser 2 doses de vacina. Não existe isso. Não existe um protocolo fixo. A vacinação tem que ir pelo consenso até 16 semanas de vida. Então, tem gatos que vão tomar 2 doses, tem gatos que vão tomar 3 doses, tem gatos que vão tomar 4 doses. Então, isso é importante a gente explicar para o cliente, né? Eu tive até problema umas 3 semanas atrás em uma outra clínica que o dono da clínica me disse assim, mas financeiramente pro tutor vai sair mais caro ele fazer 3 doses. Daí eu falei, vai sair muito mais caro, porque esse gato tem acesso à rua, ele pegar felve, porque ele não tá imunizado. E ele voltar dizendo que ele estava protegido. Google, Latam, consenso, ou ele lê sobre felve e descobrir que a vacina tem que ir até 16 semanas de vida. Então, a nossa função como médico veterinário é informar, orientar, né? Exato. Eu tenho que informar, essa vacinação tem que ir até 16 semanas, não existe 2 doses fixas para gato. E o que o consenso fala hoje? A gente faz a vacina, começa de 6 a 8 semanas, vai repetindo de 21 a 30 dias, acaba com 16 semanas. Se faz um reforço com 1 ano de idade. E a partir disso se faz a vacina anual. Perfeito. Então, esse consenso são os maiores estudiosos da Europa, dos Estados Unidos, que trabalham só com vacina, que estudam anticorpo. Então, é um trabalho bem bacana, né? Então, vieram para o Brasil para ver qual é a nossa realidade. Então, quando a gente leu o consenso, a gente vê uma realidade bem triste, né? Porque muitas vezes a gente não pensa em imunologia. Exato. E principalmente isso de gato, eles põem essa crítica, que gatos não eram vacinados até 16 semanas. E por isso muitos gatos tinham felve, né? Então, a primeira coisa isso é preconizar as 16 semanas. E aí, qual a frequência depois? Por exemplo, que a Nicole tinha me perguntado. O gato vive no apartamento, ele precisa ser vacinado? Precisa, pelo menos, para herpes vírus, né? A gente sabe que herpes vírus, a vacina tem que ser anual, né? A vacina do herpes, ela protege contra... uma proteção. O gato vai continuar se infectando, só que ele manifesta muito menos a doença, né? E a gente sabe que muitos gatos com rino crônica podem ter destruição de seio endoturbinado, podem ficar com essa rino pro resto da vida com sequelas. Então, é uma vacina essencial, né? Ela tá classificada como essencial. Então, pelo menos um gato de apartamento, hoje no Brasil, teria que tomar uma tríplice ou uma quádrupla, né? Pelo menos isso, para manter anual, né? Aí, por exemplo, o gato não tem acesso à rua, não tem acesso a outros gatos. Não tem por que tomar uma quíntupla se ele está num apartamento. Mas a partir do momento que ele tem acesso à rua ou acesso a um gato que vai na rua, ele precisa de uma quíntupla, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Teve uma senhora que eu atendia que ela tinha 4 gatos dentro de casa, nunca saíam, a casa telada, todo o pátio telado. E um único gato conseguia fugir pelo buraco. Alguém tem... Esse único gato que fugiu pelo buraco passou felve para os outros todos os gatos. Então, a gente tem que pensar nisso. É um gato que pode estar na cerca e lembrar que cada gota de saliva tem 1000 partículas de vírus. É muito, né? Então, ele é um vírus altamente contagioso, altamente infeccioso. E a porcentagem de felve hoje no Brasil é muito grande. Muito grande. E as pessoas chegam, isso a Nicole também atende lá na rotina, é isso que eu tento explicar, assim. A pessoa chega lá já dizendo, não, já foi testado. Tá, mas foi testado quando? Exatamente. Não, já foi testado uma vez lá, né? Porque se a gente faz avaliação pré-cirúrgica ou vai fazer, né, um atendimento, enfim, por qualquer outra coisa que seja, não, mas já foi testado. Mas foi testado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E não foi vacinado. E não foi vacinado. E tem acesso à rua, e né? tem acesso, foi exposto, quer dizer, não vale. E a gente tem que lembrar também que a vacina ela não tem uma proteção de 100%, é de 96%. Se esse gato está num lugar que tem uma alta taxa de vírus, uma carga viral alta, ele pode pegar ainda. Então, a gente teria que testar de novo também. Exato. Né? Então, muitas pessoas não sabem o que é a felve ainda, né? E isso me impressiona. Muitas vezes a gente está na consulta e tu fala, a gente tem que testar para FIV e felve. O que é isso? Então, a gente tem que lembrar, né, que é um vírus, né? Que é o vírus da leucemia felina. Ele é um vírus altamente contagioso, como eu disse. E a forma de transmissão é por saliva, por secreção e transplacentária, né? Então, lembrar, qualquer gato que come no pote do outro, um gato que invadiu tua casa e comeu no pote do teu gato pode transmitir, né? Uma dúvida muito frequente entre os colegas. Eu testei a mãe. Esses filhotes são negativos? Existe um tipo de infecção que é a infecção focal da felve. A mãe pode ser negativa no snap test, né? E ela tá positiva só naquela glândula mamária e passar para aquele filhote, que é a infecção focal do vírus. Então, a gente tem que sempre testar a mãe e os filhotes. Isso que é o certo.
E muita gente, assim, ó, protetor, por exemplo. Eu testei um filhote da ninhada e não quero testar os outros. Sim. Se é que a mãe... isso é clássico. É uma dúvida clássica. Mas é que já foi testado, eu doei a ninhada, fulaninho lá testou na clínica tal, diz que é negativo, então é todo mundo negativo. Não é assim. Tem que testar todos os gatos. É individual. Então, isso é bem importante. Nesse consenso também fala da forma de transmissão. Até clientes que tenham dúvida, o consenso está em português, ele é muito fácil. E eles têm dúvidas do dia a dia ali, que no final é só perguntas e respostas. É bem bacana. Então, isso da infecção acontece. Da infecção focal em 10% dos casos. 10% não é tão pouco, né? Então, o correto é, se testa a mãe, se testa todos os filhotes. E a partir de quanto tempo a gente pode testar esse gato? A gente pode testar a partir de 60 dias de vida. Sempre lembrando que depois a gente tem que testar testar de novo. Isso é importante, né? Porque as pessoas pensam assim, mesmo que a gente faça a vacina, né? É importante que a gente faça depois, né? Que reteste, né? Exatamente. Então, quanto tempo que tu retesta? Qual é o ideal? Eu indico já, porque a FIV, a janela imunológica dela é 60 dias. Então, eu faço um teste e depois eu indico retestar em 60 dias. A FeLV seria 45 dias. Aí, para tu não retestar em 45 e 60, já retesta em 60, que é o ideal. Que aí tu pega já os dois. Que aí já pega os dois. Aí, uma outra dúvida bem frequente. Qual é o teste que eu faço? Eu faço o SNAP test, eu faço a PCR? Quais são os tipos de PCR que existem, né? O que é o SNAP test? O SNAP test é um teste rápido, né? Da FIV, ele pega o anticorpo, da FeLV, o antígeno, né? Então, a gente faz o examezinho de sangue, que é um teste rápido, como se fosse um teste de gravidez. Sensibilidade e especificidade é alta se tem viremia, se o vírus está circulando. Se está circulando. Mas existem casos que o vírus está latente, está na medula, está escondido em algum órgão, então a gente tem que fazer a PCR, né? Qual que é o correto de PCR? A gente tem que fazer DNA e RNA. Tá? O RNA, tu pega se o vírus está circulando, e o DNA, se aquele RNA do vírus integrou no DNA do gato, né? Então, a gente tem que fazer pareado, DNA e RNA. Fazer os dois para poder realmente... Hoje, a gente sabe que o SNAP da FIV, ele é tão seguro e tão fidedigno quanto uma PCR. Então, tu tem que pedir, por exemplo, o tutor tem dinheiro para investir em uma PCR só. Investe na da FeLV. DNA e RNA. Da FIV, se deu positivo no SNAP, ele não vai negativar nunca, ele é positivo, né? E existem os gato FeLV regressores, que isso acontece, né? Em 30% dos casos, o gato pode ter adquirido FeLV, feito viremia, né? E depois tu testa DNA e RNA e negativou. Pode acontecer, o sistema imune conseguiu combater aquele vírus, né? Então, até há pouco tempo, eu atendi a Raquel, uma moça aqui de Canoas. Ela fez o SNAP test, deu negativo. Aí ela fez a primeira PCR, DNA e RNA, deu positiva. Aí a gente retestou em 60 dias, negativou. Em um laboratório fidedigno, então pode acontecer. Pode acontecer. A gata foi uma regressora. Igual ela quis escolher a medula para testar a medula, porque ela queria ter certeza. Daí a gente colheu a medula, testou a medula e deu negativo mesmo. Então, com certeza, ela foi uma regressora. Que maravilha. Então, acontece, e isso de teste é uma dúvida muito frequente na rotina clínica. E fica difícil, assim, não é todo familiar que entende, assim, né? E na tua avaliação, claro que depende, eu vou fazer bem uma pergunta aqui, como clínica / tutora. Até que ponto tu vê que vale a pena, assim? Fez uma transfusão, um paciente, porque isso eu vejo, assim, a pessoa fica com dois corações, assim. Até que ponto tu acha válido o tratamento, sabe? Aquele paciente que já está a ponto de transfundir, sabe? Isso que eu vejo muito na rotina, sabe? Que tu já está naquele processo de terminalidade, sabe? Sim. Onde a pessoa não quer desistir, né, do seu pet, tá na transfusão. Qual é a tua opinião? Então, o que acontece? O vírus da FeLV, para quem não entende disso, né? Ele é um vírus que ele pode lesar hemácias, né? Causar hemólise. Então, geralmente, ele pode estar ou na medula ou circulando, causando hemólise. Geralmente, quando a gente faz uma transfusão, a transfusão pode durar 15, 20 dias, 7 dias. Então, o quanto um gato tão debilitado vai se beneficiar dessa transfusão, né? Então, até 4, 5 anos atrás, a gente não tinha o uso de antirretroviral como a gente tem hoje, né? Então, até pouco tempo atrás, o médico veterinário ele era proibido de prescrever antirretroviral, né? Em 2016, saiu uma portaria que mudou a classificação do antirretroviral e hoje nós conseguimos usar. Qual é o problema? O custo dele é muito alto. Então, para um paciente anêmico, por exemplo, fez a transfusão, eu tenho vários pacientes assim, a gente fez a transfusão, entrou com antirretroviral. Ele segura por muito mais tempo, né? Um paciente que só faz transfusão e usa corticoide, sem o antirretroviral, não segura muito tempo. 10, 15 dias, às vezes um mês, né? Então, a gente tem que conversar bem com esse cliente.
isso é um tratamento paliativo, né? O quanto que vai durar, né? Até esse paciente se despedir da família ou não, né? E se consegue ou não investir no antirretroviral, né? Então, a gente sabe hoje que um custo para um gato de 4 quilos é mais ou menos uns R$300 ao mês. Não é barato. Só que se tu for botar na ponta do lápis uma transfusão, uma internação, às vezes compensa. Às vezes, né? Com certeza. Acho que tem muita gente E eu falo assim, ó, nos últimos 5 anos, eu nunca vi tanta vaquinha na internet. Pro uso de antirretroviral e pro uso do GS da PIF, né? Então, nunca existiu tanta vaquinha e tanta gente se ajudando. É bem importante a gente usar, né? Mesmo que alguns pesquisadores de gatos ainda são contra, porque a gente não tem trabalho quanto a isso, né? Sim. Todos os trabalhos são in vitro, mas a gente vê na prática que funciona, né? Eu tenho um paciente, até que a tutora vai assistir o podcast, ela é minha amiga, a Cíntia, né? O Dante, eu atendi ele veio encaminhado para mim da Pet Center Canoas, e aí ele tava com uma anemia bem grave, ela já tinha sido indicada a transfusão, e eu falei pra ela, a gente vai tentar então o antirretroviral sem a transfusão. A gente tentou em uma semana, dobrou o hematócrito dele. Eu vi alguns trabalhos bem bacana. Então funciona bem, né? Desde que a gente compre de um laboratório seguro, que isso também é um problema. Muitas vezes vem da China, numa caixa sem identificação, né? Então tem que comprar, pelo menos da MSD, que é um laboratório que a gente sabe que é confiável, né? Ou comprar do Brasil mesmo, que no Brasil sai muito mais caro, né? Então, importando, às vezes, reduz o custo em até $1.000. É muita diferença, né? Mas hoje, muita gente usa. Então, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Instagram. Tipo, pacientes que usam o Raltegravir, né? Então, a gente sabe que funciona. Muito possivelmente, no futuro, a gente vai ter muita publicação sobre isso. Só que hoje, em incentivo de pesquisa, a gente não conseguiria fazer um trabalho, porque o custo por paciente é muito alto. É muito alto. Mas aí, voltando à tua pergunta, um paciente que não conseguiria investir no antirretroviral, até que ponto a gente ficar transfundindo vai aumentar realmente a qualidade de vida desse gato, né? Então, em alguns casos, a gente realmente tem que indicar a eutanásia, fazer aquela transfusão para esse paciente ter um conforto, conseguir se despedir, né? De uma forma boa da família dele e ficar ali junto. E, infelizmente, não existe a cura da FeLV, né? Mesmo que a gente use o antirretroviral, não existe cura, né? O antirretroviral, ele é muito usado em pacientes aidéticos, né? Que usam coquetel pro resto da vida. Para que ele serve? Manter a carga viral sempre baixinha. Sempre baixa. Ao ponto de não causar uma imunodepressão, ao ponto de não causar uma doença secundária, enfim. É a mesma coisa para um gato. A gente nunca vai curar o gato. Ele vai ficar com uma carga viral baixa. Né? E a gente sabe que o paciente que está hemolizando, que está com FeLV na medula, que está sem reticulócito, que a gente sabe que não está produzindo, é porque o vírus está na medula, né? Então, uma transfusão até que ponto é eficaz? Que a gente não vai conseguir mexer na medula dele, a gente vai mexer nas hemácias que estão circulando. Só o que está circulante. Né? Eu converso muito com um infectologista humano, que é o José, médico, ele me ajuda muito, e o sonho dele é fazer um doutorado hoje com FeLV, né? Que ele gosta muito disso. E ele fala, um paciente humano iria para um transplante de medula. Em gatos, a gente não faz isso, né? Usaria um AZT, usaria um Raltegravir, o Doutoravir, que eles usam bastante, mas faria um transplante de medula. Então, na veterinária, a gente está engatinhando muito ainda quanto a isso, né? E até que ponto a gente ficar submetendo esse paciente a transfusões excessivas, um gato que é um ser livre, um ser semi-domesticado, ficar internado, qualidade de vida. É muito traumático, né? É traumático. Mas isso a é gente que fala. Envolve bastante o apego da pessoa, né? Da família. A pessoa entender também, né? Esse momento da despedida. Então, é difícil. É vivenciar o processo, né? Em alguns casos eu vejo muito isso, assim, é tu vivenciar o processo da terminalidade, né? Exatamente. Eu sempre falo, eu trabalho com oncologia e é isso, assim, né? Às vezes eu me sinto portadora de má notícias, mas é importante, né? Esse acolhimento e tu manejar o processo da dor, né? Do entendimento, buscar as alternativas, dar todas as alternativas possíveis, né? Buscar o conhecimento sempre, mas é difícil. E outra coisa que eu falo bastante, assim, a gente explicar pro cliente que esse gato não vai ter uma expectativa de vida tão grande. Eu sempre me recordo de um paciente meu da residência que o senhorzinho, ele vendeu o carro dele, ele pediu um empréstimo para conseguir fazer as transfusões, né? E eu falo assim, se isso tivesse sido curativo pro gato dele, ok. Beleza, ele conseguiu fazer o empréstimo, ele pagou, né? O gato foi bem para casa, mas não vai curar o gato. A gente tem que ser muito sincero e muito franco. Né, mostrar a sobrevida da hemácia, o quanto tempo esse gato vai se beneficiar disso ou não e decidir junto com o cliente. Né. Eu sei que é difícil realmente, né, a gente indicar uma eutanásia em algum momento, né, conversar, chegar a uma conclusão juntos, mas até que ponto esse cliente pediu um empréstimo, vendeu o carro que ele usava para trabalhar, isso vai ter um benefício ou não. Né. Não vai aumentar a sobrevida desse gato. Né. Vai ser um sofrimento para a família e ele vai ter uma dívida por muito tempo. Né. E isso também a gente tem que pesar, né, na hora das decisões. Exato. Que financeiramente não é barato. Com certeza. Bom, saindo desse assunto um pouco traumático, voltando ali para a parte que é aquele início ali, que eu vejo que
que é o que motiva ali, passando a consulta pediátrica, questão assim de castração, né? Qual é a idade que tu indica, né? Tanto para macho quanto para fêmea. A gente, né? Eu faço a parte cirúrgica. O que tu indica? Então, hoje, assim, ó, tem bastante discussão agora sobre castração e já não se defende mais, por exemplo, em fêmeas, a castração tão precoce em cadelas, por exemplo, né? Exato. Que antes se falava assim, se não castrar a cadela antes do primeiro cio, vai ter tumor de mama. Exato. 99% de chance. Exatamente. Agora então, já... muita coisa já mudou nesses últimos anos com muitos artigos. Em gatos, a mesma coisa, né? Então, o que a gente sabe? A gata, qual é o problema da gata? Quando ela entra no cio, ela ensurdece todo mundo. A gata foge, os vizinhos se incomodam, né? Então, a gata, ainda o preconizado é castrar antes do primeiro cio, né? Então, hoje, a idade que eu recomendo, 5 meses de idade, né? A gente sabe que a puberdade da gata é isso, mais ou menos com 5 meses, 5 meses e meio. Algumas são mais precoces, tipo as siamesas, né? Pode acontecer, mas em via de regra, 5 meses é uma castração segura. O macho, hoje, a gente já recomenda pela testosterona, pela formação de osso, pelo cálcio, a partir de 10 meses de idade, 10 meses a 1 ano, né? O que a gente tem que ter muito cuidado? Hoje em dia, né? A paixão pelos gatos se tornou algo muito grande. Então, dificilmente a pessoa adota só um filhote. Exato. Então, por exemplo, adotei uma ninhada de 3 irmãozinhos, né? Tem que cuidar que, às vezes, os irmãozinhos acabam copulando entre si. Então, pelo menos, tira as fêmeas, castra com 5 mesinhos e depois castra os machos mais tardiamente, né? O que as pessoas perguntam muito, o gato vai começar a urinar por toda a casa para marcar o território. Se tiver outros machos ali, vai realmente fazer isso. E aí, a gente tem que abrir mão e fazer uma castração mais precoce. Nunca antes dos 6 meses de idade, né? E a gente falou ali com relação aos gatis, né? Para poder entregar sem ter o risco de procriar para venda, né? Como é que tu vê com relação a isso? Assim, eu pego bastante Maine Coon, né? Que as pessoas compram, né? E já entregam com 3 meses e meio, 4 meses, claro, já são gatos lindos, grandes, né? Grandes, mas castrados, né? Quer dizer... Isso aí vai dar problema nesse desenvolvimento, né? Então, muitos gatos, eles têm cistite, têm síndrome de Pandora, têm problema de formação óssea. Agora, por exemplo, eu estava atendendo um Scott e ele tá com uma artrite no ombro horrível. Então, a gente já sabe que isso tem relação com a formação de hormônio, com a formação do osso, né? Um gatinho de 6 meses com uma artrite, isso não é o normal, né? Então, o correto seria que eles castrassem realmente no período correto, né? Tipo, olha... A fêmea com 5 meses, o macho esperar, né? De repente, chipar esse paciente e fazer um contrato com o cliente que ele realmente vai castrar depois, né? Porque tu vender esse paciente tardiamente também é um problema, né? Por exemplo, eu vou vender só com 1 ano quando castrar. Como é que tu vai adaptar esse gato numa nova casa? É difícil, né? Difícil. E aí, como é que tu vai garantir que a pessoa não vai pegar aquele gato e procriar? Então, é uma faca de 2 gumes, né? No Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não vendem gatos tão filhotes castrados, né? Eles vendem para o cliente e depois castram. Mas a pessoa tem a garantia que ela vai voltar. É a palavra dela, né? No Brasil, seria muito difícil. A pessoa vai pegar um Maine Coon, vai cruzar com outro Maine Coon e vai sair vendendo. E vai vender e vai fazer uma grana do que investiu. Então, eu não critico tanto os criadores, que realmente é difícil, né? Tu confiar na pessoa, tu confiar no teu cliente, mas pro gato certamente vai ter problemas. Cistite, problema articular, problema ósseo. Muitos pacientes podem se tornar diabéticos, a gente sabe que tem relação com a formação de hormônio, né? Então é bem complicado isso, é um assunto bem polêmico. Dos casos que eu mais atendo na minha rotina, a gengiva estomatite, tá? Que eles param de comer. A pessoa nem tem noção, né? Só chega com a queixa... Tainê parou de comer, né? Não sei o que está acontecendo, está salivando bastante. Vai direto na boca, uma litose, né? O que tu pode nos explicar a respeito, assim, para as pessoas em casa? Então, a gente sabe, assim, a gengiva estomatite, ela é uma doença imunomediada, né? Que é como se o gato formasse anticorpos contra aqueles próprios dentes, né, dele. E a formação de bactéria, de placa, acaba piorando muito essa situação, né? Então, muito paciente hoje, gato, tem gengivite já juvenil, né? E as pessoas não inspecionam a boca dos gatos. Então, a gente tem que ensinar isso desde a consulta pediátrica. Olha, eu peguei um gatinho, adotei com 8 semanas. Já ensinar a pessoa a abrir a boca e inspecionar os dentinhos. Isso é o que mais me surpreende. Eu queria que tu chegasse bem nesse ponto. Porque quando chega lá, já, com a gengiva estomatite, que o gato... Tu vai mostrar, a pessoa me diz, nossa, nunca vi isso, como é que tu consegue fazer isso? Porque a pessoa nunca fez isso, né? Se eu já pego gatos que já têm aí 1 ano, a pessoa nunca fez isso em casa. E aí eu falo assim, muitas vezes é falha do veterinário que não explica que o gato, assim como o cão, tem que escovar o dente também, né? Então, ensinar na consulta pediátrica, tem que escovar os dentes, existem pastas específicas para pet, né? Que existem pastas enzimáticas, por exemplo, que tu vai passar ali, tu não precisa necessariamente do ato da escovação. Existem petiscos, né? Por exemplo, a Purina tem o Dental Life, que ele
age na abrasão do dente para não formar placa bacteriana. Então, a saúde oral é o principal. A gente sabe que o gato vai ter, de qualquer forma, gengiva e estomatite? Vai. Mas se ele tiver uma bactéria ali, vai piorar muito. Então, ensinar desde filhotinho, né? E muitos casos de gengiva e estomatite está associado a doenças retrovirais, né? FIV, FeLV. Então, tem que investigar a causa de base e a profilaxia é a solução, né? E muita gente fica com a dúvida. Tem que extrair todos os dentes? Tem que extrair todos os dentes. Tem que extrair. Não tem opção. Se ficar um único dente ali com uma placa bacteriana, com qualquer microbactéria, ele vai formar uma reação naquele dente, né? Então, hoje a gente já sabe que tem muitas terapias quanto a isso, né? A extração dos dentes, o uso de laser também, né? Se faz bastante, né? Na região onde saiu o dente. Mas a higiene é eterna. Mesmo que esse gato remova todos os dentes. Tu tem que ter o hábito de limpar a gengiva, pelo menos. E é muito traumático quando a gente faz a inspeção. Olha, a gente vai até tratar, desinflamar, né? Usar um antibiótico, mas assim, a extração, eu vejo que a pessoa fala assim, o quê? Como a pessoa assim? Fica chocada que vai sair todos os dentes. E como que ele vai comer, né? Muita dúvida É sempre assim. Mas como que vai comer? O gato, ele não mastiga tanto a ração, né? Se tu for ver, ele come, ele praticamente engole inteiro. Então, eles conseguem se adaptar muito bem sem os dentes. O problema que eu vejo maior é isso. A pessoa tem medo. O gato pós-profilaxia, ele tem muita dor. Principalmente quando extrai canino, dói, né? Um dente que tem uma raiz muito profunda. E é traumático, né? E a casuística é muito grande, realmente, de gengiva e estomatite. Hoje, pelo menos, na minha rotina, uns 4 casos ao mês eu atendo. É muito. É muito, né? É muito. Eu pego bastante. E lembrar, assim, é bem importante também radiografar a boca desses pacientes durante o procedimento de profilaxia dentária. Muitas vezes fica lá raiz, fica lesão de reabsorção. E tu extraiu todos os dentes, ficou raiz, tu vai seguir tendo reação inflamatória, porque ficou raiz ali, né? Então, é muito comum que um paciente faça um procedimento de extração de todos os dentes e depois tem que fazer de novo, porque ficou raiz. Então, sempre priorizar. Olha, fiz a profilaxia, radiografa. Isso é essencial, né? Perfeito. E a higiene desde filhote. Perfeito. Sempre. Uma das coisas que eu vejo bastante que as pessoas não querem castrar gatos machos em função de obstrução urinária lá na frente, né? Eu já vejo muito isso assim, não vou, porque ele vai ficar obeso e aí depois ele vai ficar obstruído, ele vai ficar trancado, né? Usa o termo, vai ficar trancado. E aí, claro, a gente argumenta, né? Um gato que castrado vai ficar obeso, ele vai ir menos na água, ele vai... Como é que a gente pode, assim, né, na tua opinião, como é que a gente pode desmistificar ou não desmistificar, tem um fundo, assim, técnico, mas como que a gente pode, né, falar melhor sobre isso? Então, o cliente, ele tem que entender, assim, que o problema não é a castração, o problema é o mau manejo, né? Exato. Então, o gato, ele não vai obstruir porque ele foi castrado, ele vai obstruir porque ele tá com um cristal na bexiga, porque ele tá tomando pouca água. Pouca água. Ou ele tá com uma ração de baixa qualidade. Exato. Então, assim, estímulo hídrico com potes, com fontes, com sachê, porque o sachê, isso é muito um mito, né? O cliente pensa, o sachê tem muito sal. Não pode Durante dar. muitos anos a gente foi doutrinado a pensar assim, né? Não pode, o sachê tem muita gordura, o sachê... Então, a gente tem que pensar assim, o sachê, ele tem 85% de água e o resto é matéria seca. Então, hoje, muito tem isso, né? Um mito, tem que comprar um sachê super premium. Não, o sachê, como ele tem 10% de matéria seca, qualquer sachê tu pode dar. Friskies, Sheba, Cat Chow, qualquer um, né? Desde que tu tenha uma ração seca, de boa qualidade junto pra manter esse gato se alimentando com o básico que ele precisa, de aminoácidos, de vitamina, enfim, né? O quanto que um gato precisa tomar de água ao dia? Pelo menos 30 ml por quilo de peso. É muito, né? Para ele não ter problema de concentração urinária. A gente já sabe disso, desse volume. Então, o quanto seria isso? Um gato que gosta de sachê, por exemplo, 3 sachês por dia. Então, dá um sachê um manhã, um tarde, um noite, e mais as fontes pela casa, os potinhos. O gato que tá com uma urina não densa, ele não vai obstruir. Ele só vai obstruir se ele tiver cristal, urina densa, uma ração de má qualidade, que vai alterar o pH urinário dele, né? Que vai predispor a formação de estrovita, né? A gente sabe que tem correlação com a alimentação, né? Então, se tu castrou o teu paciente, brincou com ele para ele não ficar obeso, estimulou ele a tomar água através do sachê, através de potes, ele não vai obstruir. Isso é uma certeza, né? O meu gato, por exemplo, ele castrou com 6 meses de idade, castrou precoce, porque ele via os gatos do condomínio e ele marcava território por tudo, né? Mas ele come um sachê manhã, um tarde, um noite, ele tem todos os potes de água, né? Uma coisa que ele gosta muito, eu pego o peito de frango e eu faço um caldinho para ele tomar aquela água. Eu fico cozindo aquele frango e deixo a aguinha ali para ele tomar. Ele toma pelo menos uns 30, 40 ml daquilo ali ao dia, né? Toda forma do gato tomar água é importante, né? Tem gato que a gente faz picolézinho no verão, né? Pega o sachê, bate, põe na forminha de gelo, põe no congelador e deixa ele brincar com aquilo. Eles gostam, né? Tudo que é estímulo para eles. Tudo que é estímulo, exatamente. Deixar a porta do box aberta para ele tomar água do chuveiro.
Qualquer água que ele tome já é água o suficiente para não deixar ele com a densidade urinária ruim, ao ponto de ele obstruir, né? E aí, inserir isso na nossa consulta. Não é a castração que vai fazer ele obstruir, é o mau manejo. É a obesidade, que é o secundário à castração. Então, ó, castrou, passa para uma ração de gato castrado. Insere o sachê já desde a infância. Porque o gato aprende as consistências que ele vai gostar de comer na infância. Na infância. Então, tu dá o tipo de sachê que é quadradinho, tu dá o sachê redondinho, tu dá a pastinha. Tu pode dar atum ao natural, não tem problema, botando mais caldo, né? Pode fazer o franguinho, tudo tu ensina na infância. Pra ele ser um adulto saudável, né? Eu falo que dá pra gente fazer pega vísceras, né? Liquidifica, né? Cozinha bem, liquidifica, bota junto ali, né? Sem tempero, sem nada, obviamente. Outra coisa que eu falo bastante também no consultório é não utilizar a ração de cachorro para dar. Exatamente. Porque o pessoal às vezes, não, eu tenho um cachorro, eu tenho gato, para não estar comprando, eu tô dando uma ração, ou só ração de gato para o cachorro e para o gato, ou só ração, né, do gato para eles. Então, assim, não dá para misturar, né? E o principal fator da ração de cão é que não tem taurina. Exato. Então, a taurina é um fator predisponente para cardiomipatia hipertrófica. Muitos gatos têm cardiopatia. Então, é importante ter ração de gato, uma ração pelo menos premium, né? Para manter esse gato com um nível de aminoácido que ele precisa essencial, né? E a taurina é essencial. E já entrando nesse gancho, né? Muitos tutores perguntam, posso dar carne moída crua? Então, a gente foi agora para um congresso no Rio de Janeiro, o Lappen, que ele é o pai da microbiologia, ele mostrou alguns artigos da transmissão de salmonela com carne crua para os animais, né? Então, o que é importante? Tu quer dar carne crua, tu congela por pelo menos 10 dias, num congelador frost free normal, né? Aí tu descongela e dá pro gato. Tu vira direto do açougue e dá pro gato, não, né? O ideal é que tu sempre dê a carne cozida, mas se tu for dar a carne crua, congela antes, 10 dias, descongela e dá, né? Do toxoplasma, para evitar, seria 2 dias, né? 2 dias. 2, descongela e dá. E aí, por exemplo, sarcociste de cisticercose, 10 dias. Por isso que ele preconiza isso, 10 dias. 10 dias. Pela cisticercose, que nos Estados Unidos é muito comum, né? Aqui também não é tão pouco comum. Eu descobri agora há pouco tempo que na base aérea teve um soldado com cisticercose cerebral. Então é uma zoonose, a gente tem que lembrar disso, né? E é por transmissão por carne crua. Carne crua. Então a gente tem que cuidar, isso é bem importante mesmo. Outra coisa que foi bastante debatido nesse congresso, o fato de tutores serem veganos e vegetarianos e quererem tornar os gatos vegetarianos. A gente tem que lembrar que o gato é um carnívoro estrito, né? Ele não tem as enzimas digestivas o suficiente para absorver fibra, né? Como a gente tem, como um herbívoro tem, né? Um onívoro tem. Então, eles são carnívoros estritos. Eles precisam realmente de proteína, né? Proteína animal, né? Então, a gente tem que ter muita cautela quanto a isso. Que tá tendo muito paciente com hiperparatiroidismo por uma má nutrição, né? Antigamente, a gente não pegava tanto hiperpara como hoje, né? Nos últimos 2 anos, eu atendi na URGS pelo menos 3 pacientes com hiperparatiroidismo, por falta de nutrição, né? Então, pessoas dando para esse paciente, graminha, tá dando brócolis, tá dando... A grama eu ia te perguntar agora. Tá dando cenoura. Virou o gato uma febre. Então, é bem importante isso, né? Virou uma febre essa questão da graminha, o quanto eles podem, né? Mas eles gostam, ok, mas assim, diariamente, todos os dias, né? 2, 3 vezes por dia, quer dizer, pode isso? Então, assim, ó, a graminha, a gente pode plantar vários tipos de grama ou comprar comercialmente, né? A grama, ela tem um teor de proteína bom também, mas alguns gatos, quando tu deixa disponível todos os dias, eles comem em excesso e começam a vomitar por isso. O gato, na natureza, ele come a grama para vomitar, né? Então, se ele come todos os dias pequenas porções que não se tornem patológicas ao ponto de causar um vômito, tudo bem, sem problemas, né? Mas, por exemplo, eu tenho assim dizendo, se eu boto a grama todos os dias, ela vomita todos os dias. Então, até que ponto isso não vai causar uma gastrite, uma esofagite, né? Doença inflamatória, né? Exatamente. Então, a gente tem que manejar, né? Então, pros meus gatos, por exemplo, eu dou uma vez por semana. Isso é muito com relação ao indivíduo, né? Tem gato que tá ali com a graminha de boa, ele respeita, ele come um pouquinho, ele brinca, a gente consegue manter, né? E aí, isso é uma outra dúvida bem frequente da doença inflamatória intestinal. O quanto de vômito é comum em gato? A partir de 2 vômitos ao mês já é patológico. Imagina. E o cliente do gato acha que o vômito de gato é uma coisa normal. É normal. Não é normal. Não é normal. Nem bola de pelo é normal que o gato vomite, né? O normal é que o gato acaba expelindo pelas fezes, né? Digira aquilo ali, enfim, e saia pelas fezes. Na verdade, o pelo não é digerível, né? Então, ele sai inteiro pelas fezes. Mas vomitar a bola de pelo também é anormal. A partir de 2 vezes no mês já é patológico. A gente vê que tem uma hipomotilidade, uma inflamação, né? E a gente tem que investigar uma doença inflamatória de intestino. Hoje a gente sabe que a nossa casuística de linfoma é muito grande também nesses pacientes. Muito. Né?
E sempre investigar. Começar por um ultrassom, fazer biópsia de intestino. Enfim, hoje na nossa rotina isso é muito mais comum. Muito. Do que há 5, 6 anos atrás, né? A gente não biopsiava tanto esses pacientes. E os tutores que trocam de ração, o meu gato come o de salmão, chega um determinado momento que ele não quer mais. E eles resolvem ficar trocando toda hora. É indicado? Na verdade, assim, desde que tu mantenha uma marca super premium, tu pode trocar, não tem problema, né? O que a gente sabe hoje? Que a doença inflamatória intestinal tem muita correlação com a alimentação. Então, o quanto desses antígenos diferentes dietéticos vão causar uma inflamação intestinal ou não, né? Que na natureza o gato caçaria um pássaro, ele caçaria um rato, seria quase sempre a mesma proteína. Então, tu pode fazer isso desde que tu varia ali, um frango, carne, atum, né? Mas tem umas rações muito engraçadas hoje em dia. Ração de avestruz. Que gato na natureza comeria um avestruz, né? Cordeiro do campo. Né? Então, a gente tem que botar na balança, né? Mas pode, não tem problema. Tem gatos que realmente enjoam. Então, os meus gatos, você veja, eu uso a mesma marca de ração sempre. Tem um mês que eu uso frango, eles já estão enjoados. Então, eu já tenho um potinho de frango e um de salmão. Entendi. E eles escolhem o que eles gostam mais, não tem problema. Isso não tem contraindicação. O que a gente tem que cuidar é variação, né? Tipo, olha, eu peguei uma standard, aí eu misturo com uma super premium, mas eu dou muito mais standard, né? Então, a gente tem que pesar. Deixa eu te perguntar, que é uma coisa que acontece. Eu tenho 2 gatas, né? A Juliette e a Aurora, que são minhas filhas, fazem parte lá de casa. Eu sempre falo que a gente tem 4 filhos, né? O Miguel, a Mirella, a Juliette e a Aurora. E elas têm tara, principalmente a Juliette, tem tara por comer sacola plástica. Ela ama. E eu já tenho, assim, vários pacientes que comem plástico. Isso tu atende, a casuística Bastante. Eu sei que é um material que tem no plástico, né? Isso, então assim, isso se chama síndrome de pica, né? Alguns gatos fazem isso. Exato, eu já li bastante a respeito. E muitos gatos fazem isso por gostar ou do sabor do plástico ou da consistência da mordida, que eles gostam bastante, mas a gente tem que cuidar que eles fazem muito corpo estranho. Corpo estranho. Né? Então, é bem perigoso. E alguns gatos fazem isso por problema comportamental. Eles querem chamar a atenção do cliente, eles não estão brincando o suficiente, né? A gente tem que lembrar, assim, na natureza, o gato passaria 2/3 do dia dele dormindo e o outro 1/3 comendo, caçando, se divertindo, brincando, copulando, né? E muitas vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e não brinca com esse gato. Ele tá brincando com aquela sacola plástica porque pra ele dá um prazer, né? Mexe nos dentinhos, ele gosta do barulho, ele acha que aquilo é uma presa, lembra de alguma coisa dele, né? Então, se a tua gata faz isso, possivelmente tu vai ter que esconder todos os sacos plásticos e brincar muito com ela. Ela tem... E gato precisa de brinquedo? Precisa de brinquedo, precisa brincar também, né? Então, arranhador é essencial, né? Tem gatos que gostam de arranhar na horizontal, outros na vertical. A gente tem que perceber qual é o tipo que o nosso gato gosta, ou ter os dois, né? Eu brinco que eu moro num arranhador, né? Minha casa é só arranhadores. É tipo um arranhador real a minha casa. É um arranhador. Então... Tem gato que gosta de arranhar sisal, tem gato que gosta de caixa de papelão, tem gato que gosta de tapete, por exemplo, né? Então, a gente tem que descobrir a consistência que o nosso gato gosta. Tatame de EVA, muitos gatos gostam muito daquilo. Ela gosta, a gente tem tatame, ela Aí fica... a pessoa comprou pra criança, ou comprou pra malhar, o gato detona o tapete depois, mas eles gostam, porque dá um prazer pra eles a arranhadura, né? Eles fazem isso tanto pra marcar o território, quanto pra se sentir mais confortável, né? Que a gente tem que lembrar que eles têm feromônio, tanto na região ali do órgão vômero nasal, tanto em patinha. Né? Outra dúvida bem frequente, se o gato sua ou não, né? O gato, ele não tem glândula sudorípara pelo corpo. Eles suam através do coxim, por isso que o gato tem chulezinho, né? E eu falo que os melhores cheiros da vida é o chulé do gato, né? Eles são muito gostados. Quem tem gato sabe, tem que ficar cheirando lá o chulé. Ai, que chulé maravilhoso. E é realmente, porque eles Aquela pata é maravilhosa. Eles suam por ali, né? A forma deles estarem trocando calor. E a outra coisa bem comum no verão, que os clientes não entendem, é que o gato arfa, né? Porque o gato não tá suando pelo corpo. Ele fica naquela... A forma de trocar calor pelas patinhas ou abre a boquinha. Exato. E fica arfando. Pra trocar a temperatura. Pra troca de temperatura. Assim como um cachorro também faz, né? O gato pode fazer isso também. Perfeito. Tu é a favor de nebulização? Em gatos? Em gatos. Sim, a gente faz, né? Desde que a gente faça com soro fisiológico puro, né? Tá. Porque já tem trabalhos mostrando que se tu usa antibiótico, ele não atinge a concentração plasmática o suficiente por via inalatória, então pode causar uma resistência bacteriana. Tá. Né? Ter butalina na nebulização também é perigoso, porque pode causar um broncoespasmo. Tá. Então, o soro, o objetivo é só fluidificar a via aérea para eliminar aquele muco, catarro, enfim. Deixar ele mais... facilmente eliminável, né? Tá. É só pra isso, realmente. Só pra dar uma fluidificada. E aí tu pode usar tanto sorinho na narina, né? Pingar, pra limpar. Tem gente que faz flushing nasal, tipo criança, que tem sinusite, rinite, pode fazer.
flushing com soro e nebuliza com soro. Tá. Aí eu não gosto de nebulizar o gato com a máscara, né? Colocar a máscarazinha como se fosse uma criança. Eu pego a caixa de transporte, E bota ali. coloco um saco plástico e aí coloco a caninha da nebulização e deixo o gato ali 10, 20 minutos, né? Tu pode amornar esse soro também, pra ficar mais confortável pro gato não ficar inalando um vapor frio, né? Tá. Bombinha, tu é a favor? Aí a gente usa bastante, né? Tá. E muito paciente, a maioria hoje dos pacientes que eu atendo ou são FeLV ou são com asma e bronquite pelo meu projeto de mestrado, né? Então, muitos pacientes, eles vêm com o mau manejo de não usar bombinha, porque os veterinários ainda não sabem que gato usa bombinha, né? Uhum. Então, hoje a gente usa bastante, principalmente Seretide, Eu Aerolin, uso bastante Flixotide. Seretide. Porque eu acho que ele dá um conforto, assim. Ele tá? broncodilata e tem o corticoide, ele é essencial, né? E funciona muito bem. Por que a gente usa a bombinha? Porque é um corticoide que ele não age de forma sistêmica, como um Exato. corticoide oral ou um Exato. injetável. Ele age direto no pulmão, desinflamando, e ele tem pouco efeito colateral. Então, não se sabe de efeitos diabetogênicos ainda de bombinha, efeito de Cushing, né? Por que o humano que usa bombinha tem muita diabetes? Porque o humano, ele abre a boca, aspira, e aí a mucosa oral é muito irrigada, e aí ele acaba absorvendo aquele corticoide. O gato, qual que seria a forma dele absorver? A gente fez a bombinha, ficou o fármaco na região aqui do focinho, né? Então, o que a gente indica? Faz a bombinha, pega um algodão de maquiagem com água mesmo e limpa. Porque se ele se lamber, ele não vai ingerir aquele corticoide, né? Foi feito até um estudo com isso em 2018 ou 2017 com radioisótopos. Eles coraram, né? E aí viram onde foi parar o que o gato ingeriu. Então, se tu limpa, a ingestão é mínima. Então, é bem importante isso. Que eu gosto bastante do uso. É bem que eu acho que importante. funciona bem, eu acho que dá conforto e tu alivia o uso do corticoide. E aí, a gente usa as mesmas bombinhas de uso humano, né? Que é o Seretide, geralmente 25, 125. A Aerolin e Flixotide, né? E o que eu gosto bastante, que é bem importante informar, a máscara e o espaçador veterinário. Exato. Porque se vocês forem pensar assim, né? O tamanho de uma cabeça de uma criança para máscara, tu acaba perdendo muita medicação para o ambiente, né? Então, existem duas opções de bombinhas para gato, né? Que é a Aerocat, que ela é mais cara, que a gente tem que importar, ou consegue em algumas clínicas, ou a AcuCheck, que ela é bem barata, ela custa tipo uns R$60 hoje. E aí tu consegue comprar online, né? Em alguns pets tem também. E aí ela é específica para uso animal. Tá. Aí ela já vem com máscara PMG. E aí tu escolhe a máscara ideal pro teu gato. A gente tem que cuidar, a máscara é muito pequena também. Imagina só, aquele gato tá em tosse, né? Numa crise respiratória, tu põe uma máscara pequena, fica horrível, ansiado. É horrível. Então, isso é bem importante. E muita gente confunde, eu até falo que é por causa do Shrek, né? Bola de pelo com tosse, né? Então, Exato. a gente tem que lembrar que o gato, ele vai vomitar bola de pelo ou ele vai defecar bola de pelo. Ele não tem como tossir bola de pelo. Exato. É que o gato, ele é tão... eu me sinto um gato, porque eu choro, mas eu não vomito. E aí... eu tenho pânico de vomitar. E aí, tipo, o gato também, assim. O gato se também. ele vai vomitar... Ele faz todo um escândalo. É um escândalo, assim. É e a aí, mímica do vômito todo. Exato. Eu me sinto assim. Parece que se eu vou vomitar, minha cabeça vai sair do corpo. E a sensação é essa. E aí, às vezes o tutor manda no vídeo e aí ele começa a gritar junto, né? Ele tenta filmar e gritar e Ao ele mesmo assusta tempo. o gato também. Exatamente. E aí tu não sabe se é a bola de pelo. Eu digo, não tem coisa errada. Não é Sim. assim, te acalma que não é assim. E então, muitos pacientes que eu recebi encaminhada no meu projeto eram pacientes que usavam o remédio para bola de pelo de uso crônico, a pessoa achando que era bola de pelo e não era. Era uma asma, uma bronquite, né? A gente fazia lavada, às vezes era um fungo, às vezes eram erlostrôngilos. Então, é bem importante lembrar que gato não tosse bola de pelo. Não existe relato de falsa via de pelo, né? Indo pra árvore brônquica. Então, ele vai ou vomitar ou defecar. Ele não vai tossir. Perfeito. Isso é bem A importante. gente não falou ali da síndrome de Pandora, né? É isso que eu ia comentar agora. Então, tá. Então, assim, a síndrome de Pandora, ela é uma lenda, né? Que a Pandora, o marido dela, deu pra ela uma caixa. E como a Pandora era muito curiosa, ela era mulher, ela abriu aquela caixa e daquela caixa saiu todos os males do mundo, né? E o gato, como um ser curioso, ele acaba canalizando emoções. E aí foi batizado como síndrome de Pandora. Quais são as principais manifestações? Cistite, constipação, diarreia crônica, assim como o humano. O humano pode se estressar e ter diarreia. Mulheres têm muita cistite por estresse também. Então, ele acaba canalizando, por exemplo, um mau manejo ambiental, uma amarração, a falta de água, a caixa de areia que não é ideal, num lugar que não é ideal, né? Ou a caixa de areia que tá junto com a comida e com a água. E ele é um ser extremamente limpo, né? Então, ele canaliza essas emoções negativas em forma de doença, principalmente cistite, né? Eu falo a troca do móvel, às vezes, na sala, eles Exatamente. se incomodam. É incrível, né?
E eu tinha um paciente, por exemplo, que a caixa de areia dele ficava na área de serviço. Aí toda vez que a máquina de lavar centrifugava, ele achava que era um monstro que ia atacar ele. Sim, Óbvio, né? Ninguém gostaria de fazer cocô e xixi com uma máquina centrifugando. Exato. E aí ele fazia Pandora e a dona disse, eu não vou mudar a caixa de areia de lugar dele, porque no meu apartamento fica esteticamente ruim. Aí eu falei pra ela, a senhora não pode ter um gato. Infelizmente, a senhora tem que entender o comportamento dele. Ou a senhora põe no seu banheiro, ou tira a máquina de lavar, ou no momento, pelo menos, dele defecar, tira a caixinha ali de dentro, né? Mas não tem como a gente ter uma casa esteticamente muito perfeita com 1, 2, 3 gatos, Exato. né? Então, a gente tem que pensar na fisiologia dele, né? Outra coisa que acontece muito hoje que as pessoas não compreendem, né? Que gato se tornou... Os donos de gato, eu brinco que virou uma máfia, né? Que são... Até existe um termo pra isso, né? Que é a eu não consigo pronunciar. Aerofilia, uma coisa assim. Não consigo falar. Eu tenho problemas na língua com isso. Então, são pessoas que adoram gatos, né? Viraram os adoradores de gato. E aí, tem roupa de gato, tem só enfeite de gato em casa. Tipo eu. A minha casa é tudo de gato, tudo de gatificado. Então, a pessoa adota um gato, adota 2 gatos, adota 3 gatos, adota 4 gatos. Às vezes, adotam 8 gatos em 2 meses, né? Então, a gente tem que pensar que o gato, ele é um ser que precisa de um espaço mínimo, né? Eu tenho um apartamento de 40 metros quadrados. Eu amaria botar 60 gatos ali dentro, mas eu não posso. Porque eu preciso respeitar a fisiologia dele. Eu preciso respeitar que ele tem que ter o número de potes mais um, o número de caixa de areia mais um. E isso não cabe num apartamento, né? Até que ponto é legal para os que já estão lá. Isso eu falo muito para os clientes. E até que ponto é qualidade de vida para esse animal. Exato. Né? Porque às vezes vira acumulador de gato, né? Exatamente. Eu falo, até que ponto é bacana tu gostar de animais e até que ponto tá sendo bacana para aqueles que já estão lá, né? Uma coisa é tu acumular papel, tu acumular objetos, outra coisa é tu, sabe? Às vezes tem gente que passa do ponto, assim. Né? E que outra aí, coisa que a gente pensa, assim, a transmissão de doenças, né? Exato. Por que a FeLV foi descrita em 1960? Por que antes não tinha FeLV, né? O quanto a gente não influenciou na transmissão desses vírus, botando esses animais junto, estressando eles, baixando a imunidade deles. E é uma espécie que quanto maior o número, maior a probabilidade e concentração de doenças, né? Exatamente. Então a gente pensa que está transmitindo de um para outro. Tanto em caixa de areia. Agora eu tô com uma paciente que ela tá com um surto de zóspora e ela não consegue controlar. A gente fica fazendo exame de fezes direto e sempre positivo. E eu falei pra ela, até que ponto a casa dela tem 60 metros quadrados. Ela tá com 8 gatos. Eu disse pra ela, tu vai ter que ter lá o teu pátio. É a tua opção pra soltar eles terem vida de gato. Enquanto eles estiverem estressados e imunossuprimidos e tu não conseguir fazer uma limpeza eficaz de ambiente, não vai tratar. É a mesma coisa de tricomonas, giardia, que tem muita correlação com o ambiente, a gente não consegue tratar. E tem o fundo de estresse, né? Até que ponto a gente viver numa casa superpopulosa para nós também seria bom, né? A gente tem que coloca numa casa pequena com mais 15. Não tem, vira a sujeira, é o cocô do outro, é a pessoa babou na tua comida. Tu não gostaria de comer numa comida babada, né? A Nicole foi lá na minha casa, comeu no meu pote, eu vou ter que comer no mesmo pote depois. Exato. E ela tem uma gengiva estomatite, eu não tenho, eu não quero comer no pote dela, né? Exato. E a gente tem que pensar nisso também, o quanto isso da superpopulação não tá prejudicando esses gatos. A gente fala bastante isso, né? Eu já pergunto, né? Tá, mas tu é maluca dos gatos ou não, né? A pessoa já me olha meio assim, eu digo, não, porque começa a arrecadar animais, fez o período de quarentena, não fez, isso é importante. Né? Quarentena não é 4 horas, agora acho que é saudável, puf, bota junto com aqueles outros, né? E aí daqui a um pouco tá disseminando doença com aqueles que já estavam ali saudáveis e tá colocando junto, né? Então, essa consciência, às vezes, é difícil. Eu sei que amar, ok, mas às vezes ama passando do ponto, né? A gente entra nesse mérito, né? Porque a pessoa acha que tá ajudando e às vezes... Eu dou um exemplo. No meu condomínio eu tive sério problema que eu tenho essa gatinha que é a cinzinha. Ela é castrada, ela é testada, ela é vacinada. A gente tentou doar ela. Ela tem muito medo. Ela não gosta de viver numa casa. Então a gente optou por botar uma casinha pra ela no bosque. E ela vive ali. Ela anda, ela come ração sobreprêmio, tá com vermífugo em dia, todo em dia. E aí o síndico me perguntou até que ponto isso é qualidade de vida. Eu falei pra ele, se ela estiver enclausurada num apartamento adoecendo, é muito pior. Aqui ela tá testada, vacinada, recebendo vermífugo e ração super premium. Ela gosta de ser um gato livre. Na natureza, o gato faria isso. Ele arranharia a árvore. A gente põe um arranhador para mimetizar uma árvore. Ele gosta de se rolar na terra. Muito gato faz isso. Tu põe a terra nova na caixa de areia e eles se rolam. Né? Isso é um hábito comum. Eles fariam isso no deserto. Eles fariam isso na natureza. Né? Então, a gente tem que tentar ter uma casa minimamente populosa e com as coisas que aquele gato precisa. Né? Ter qualidade de vida para esses gatos. Eu falo, especialista em gatos, gostaria, obviamente, de ter 60 mil gatos, né? Mas eu sei que o meu limite são 2. E os meus gatos já se odeiam, né? Que eu inseri ele mais tarde.
Então, veio uma gatinha que ela tinha 2 anos quando ele entrou. Ele é super dominante. Então, hoje eu uso ansiolítico nele de uso crônico. Até que ponto isso é qualidade de vida? Eu tô usando o ansiolítico para barrar um comportamento natural dele, que seria marcar o território. Que é obrigar ele a conviver com o outro, né? Então, a gente tem que entender qual é o comportamento desse gato. Isso seria o normal dele. Na natureza, ele defenderia a casinha dele, né? E eu tô usando um remédio para ele tolerar a irmã dele. Então, a gente tem que pôr sempre numa balança, né? E até que ponto o uso indiscriminado hoje de antidepressivo não vai causar um malefício para esse paciente no futuro. Uma hepatopatia, uma nefropatia, né? Exato. Hoje, no final da tarde, eu atendi uma cliente. Ela me disse, não, mas eu quero que tu me prescreva um ansiolítico. Eu disse, não, mas a base disso, muito provavelmente, né, era um cão, mas assim, só puxando o gancho, muito provavelmente isso aqui seja um comportamento. Comportamento natural. Não tem, assim. Não, eu acho até que é um processo alérgico, sabe? 80% é dermatopatia alimentar. Tá usando a ração, tá usando o alimento. Não adianta a gente barrar o prurido, sabe? Em função de um ansiolítico para não coçar. Ou usando um corticoide. A gente tem que tentar entender e tratar, a causa, sabe? Né? Não tapar o sol, sabe? E aí, muito do que se fala assim, eu vou adotar um gato porque eu viajo muito, o gato é independente, eu vou deixar ele 3 dias sozinho no apartamento. O gato também precisa de interação com o humano, ele também precisa brincar. Até que ponto, se a gente ficasse numa prisão, presos por 3 dias sem ver ninguém, isso seria bom, né? Até que ponto é legal, né? Então eu penso assim, tem dias que eu chego em casa esgotada, que eu atendi 5, 6, 7 pacientes, vim do quartel, tô de saco cheio, mas eu chego em casa e eu tenho o meu momento de brincar com os meus gatos. Aí eu tenho a varinha. Hoje em dia existe cat game, então pra eles é muito bom, né? Eles gostam, né? Tu põe ali no YouTube e deixa o gato brincar, né? O uso de catnip, de matatab, que a gente usa bastante isso, né? Então o catnip, ele não é um alucinógeno, né? Ele não causa uma dependência. O catnip, ele é... O gato, ele responde ou não, isso é genético, né? E os gatos que respondem, tu pode usar sempre. Pode usar todos os dias, não tem uma contraindicação, ele não vai enjoar, né? A gente tem que cuidar, por exemplo, só que tem pessoas... eu vou usar o catnip para usar para clínica. Vou levar ele para consulta e vou usar o catnip. Tem gatos que excitam, então tu não vai usar para ir para uma clínica. Mas para estar em casa brincando, não tem problema. Não tem problema. Tu não vai causar um malefício para esse paciente. Hoje em dia existe, por exemplo, o brinquedo que tu compra no Shopee que dispara o laser automático, né? E ele tem... O brinquedo, ele é tão inteligente que ele tem a preocupação, tipo, tá lá com o laser. Ele foge por baixo de uma porta. Pro gato não ficar com a frustração que ele não caçou. Então tem muito isso, né? O laser, tu brincou, se tu parou aqui, o gato vai ficar pensando, olha, eu sou um caçador ineficaz. Não, o laser tem que fugir para algum lugar. Pra ele ter a sensação que ele não pegou a presa, né? Tem muito brinquedo caçador. Interativo, tem os peixes que se mexem também. Sim. Então o Shopee hoje tem muita coisa legal, né? Tu põe um brinquedo para gato, vem milhares de coisas. Então é importante investir nisso, em brinquedo. Mas não é só comprar o brinquedo ideal. É tu brincar com o gato e tu interagir. Interagir, né? Eles querem não adianta tu ter um playground maravilhoso, né? Eu comprei lá pra minha casa um playground de uma parede inteira. E meus gatos nunca subiam. Aí um dia eu pensei, nossa, eles não estão subindo porque eu não estimulo. Aí eu peguei a varinha, comecei a subir todos os dias. Eles sobem e descem, né? Uma coisa que estão usando bastante, mais nos Estados Unidos do que aqui, naquelas rodas tipo de hamster pra gato. Aquilo eu não acho legal, né? É muito mais fácil tu brincar com o teu gato e tu correr com ele pela casa do que tu investir numa roda que é $2.000, né? E até que ponto o gato ficar rodando naquilo é o fisiológico, é o normal, né? Não é bacana, né? E quanta gente hoje telepate faz coisa muito legal para esse gato ter acesso à grama, ter acesso à terra, ter acesso a uma vida normal. Né? Eu acho que o ideal é ter acesso a um ambiente externo telado, também. É. Tem gatos que passeiam de guia, que eles aprendem desde filhote, né? E tem muito comportamentalista que critica isso. A minha gatinha começou desde os 5 meses de vida a passear. Ela pede pra pôr a guia e passear. Eles gostam. Eu tenho que andar com ela pelo condomínio e ela adora. Ela arranha as árvores do condomínio. Obviamente, tu não vai pegar um gato de 10 anos de idade, colocar uma guia e sair pela rua. Tudo é adaptação, né? Então, o que eu falo hoje na minha consulta pediátrica? Caixa de transporte, sempre aberta dentro de casa. Pro gato não pensar que é um portal do inferno que vai transportar ele pro veterinário. Exato. Né? Então, tá ali a caixinha aberta, com um paninho, com as coisinhas, né? E aí eu vou dar pequenas bandas de carro com esse gato. Eu ponho o gato no meu carro, eu vou dar uma volta na minha mãe. Que não seja só o estresse, né? Bota no veterinário, chega negativa. Lá, coleta, tu pega uma criança demoníaca e leva pra uma vacina, por exemplo. Aí ele vai pensar, olha, aquela enfermeira vai me dar uma injeção, eu vou morrer, eu vou ter dor. É a mesma coisa com o gato, né? Então põe no carro, brinque com uma varinha, né? Leva numa pracinha, põe a peiteirinha, né? E ensina isso desde a infância. O gato vai se tornar um adulto sociável desde que a gente ensine ele desde o filhotinho. Né? Exato. Socializar com pessoas também, isso é muito importante, né? Tem gatos que eu faço muita consulta domiciliar. Aí o gato me vê, ele já vai pra baixo da cama, ele sobe no armário. Não gosta de pessoas, não gostam. Ontem eu fui atender o Belchior, que é um gatinho que tem 2 anos, ele tem pânico de mim. Ele sobe no armário, ele se esconde, aí o dono tem que pegar ele, puxar ele pelo rabo. Isso não é saudável, né?
Então é bom receber visitas, receber crianças. Não se esconder. Botar barulhos, por exemplo, assim, a pessoa fala, meu Deus, vai vir o Réveillon e meu gato vai ter medo dos fogos. Ensina ele. Começa a botar barulhos de fogos em casa e brinca com ele durante aquele barulho, dá um petisco, né? Eu sei que vai ter o Réveillon todo ano, né? Eu tenho Já como, vai adaptando. uma vez por semana, prever isso e ir adaptando esse animal. Não adianta chegar no Réveillon e chapar o gato com eu quero um clonazepam, eu quero um acepran oral. Não, ensina o gato que é muito mais fácil do que tu usar um psicotrópico pesado em dezembro. Exato. Né? Então, tudo na medicina de felinos é a prevenção, né? De saber entender da espécie. É trabalhar com o comportamento deles preventivo, né? E hoje tem muito material legal na internet que as pessoas podem baixar gratuitamente e ler, né? Tem o site da própria AFP, né, que é uma associação só de felinos, que tem muita dica. Ali tá em inglês, mas tu consegue traduzir diretamente do site e ver vídeos, né? Que ensinam, que adaptam. No YouTube tem muita coisa bacana também que ensina, né? Então, hoje é tudo a adaptação desse filhote desde a infância. Estimular positivamente, dar petisco. E outra coisa, não é chegar e dar o petisco, né? É gato bonzinho, como se ele fosse um cachorro e dar o petisco. O gato tem que caçar esse petisco, né? Então, comprar brinquedo interativo, pote interativo. Se tu não tem grana, pega uma caixinha de pasta de dente, faz os furinhos, põe o petisco ali dentro, né? Caixinha de remédio. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, caixa de ovo. Aí tu põe os petiscos na caixa de ovo e o gato fica caçando, né? Então, são coisas baratas, né? A gente mesmo fala, tu compra uma cama de 5 mil reais pro gato e uma caixa de papelão. O gato vai gostar da caixa, né? O gato não vê o preço das coisas. Eles não conseguem ver o que é mais bonito ou mais feio. Eles gostam do papelão, que é quentinho. Exato. Que tem o cheiro que eles gostam, que tem o conforto, né? Então, e eles gostam de se sentir acolhidos, né? Exatamente. Eles gostam de entrar, de ficar... Então, tem um artigo de comportamento que eu acho bem legal. Eu uso muito nas minhas consultas, que são os 5 pilares dos felinos, né? A gente tem que pensar no pilar da alimentação, que tem que ser separado de tudo. Aquele lugar seguro, que não tenha barulho. Potes de água espalhados pela casa, que seria a natureza. Ele passaria pelos lagos. O cocô isolado num outro ponto. E sempre o ambiente de segurança. Gato gosta de coisas altas. Ele gosta de ver a vida lá de cima. Onde está a presa, onde está o predador, onde está a água, né? Então, prateleiras são coisas que são baratas. Tu pode ir na Leroy Merlin e comprar prateleira e botar na tua casa, né? Tocas, esconder, uma caixinha embaixo da cama, uma caixinha de leite. É isso que o gato gosta, né? Não precisa ser o playground dos sonhos de 5 mil reais. Esconde coisas que eles vão gostar, né? A minha gata, por exemplo, gosta de dormir em cima daquele negócio lá que fica... Não sei como é que é o nome daquele sugador. Que tem um fogão e em cima tem um... o... Depurador? Exaustor. Exaustor. A gata gosta de dormir lá em cima, porque é quentinho, né? Quanto gato no inverno a gente vê que eles gostam de deitar em cima da máquina de secar porque é quente. Exato. Né? Então, coloca uma cama ali onde o gato vai gostar de ficar, né? E enriquecer esse ambiente. Geralmente a casa do gateiro não é bonita, não é? Mas é boa pro gato, né? É o que vai tornar a saúde dele melhor e ele menos estressado. Outra dúvida também que surge bastante é: gatos podem tomar banho? Com que frequência, né? Que isso pode... banhos em pet shop, como é que funciona? Então, assim, banhos depende muito da raça, depende muito da necessidade do paciente, depende se ele tem uma dermatopatia, né? A via de regra, o gato ele é autolimpante, porque ele tem aquela língua que é cheia de espículas, ele já consegue se lavar. Então, um gato normal é SRD. O dono quer porque quer dar banho. Qual é o ideal período? Em troca de estação. Por exemplo, assim, no inverno, a gente sabe que aquele pelo de verão grosso vai cair e ele vai ficar com uma penugem. Então, vai sujar mais a casa, tu pode dar um banho, né? Ou ali na troca pro verão, que aquele pelo de inverno, penugem vai cair e vai virar um pelo mais grosso. Nas duas trocas de estação. Via de regra, tem que escovar o gato, né? Pelo menos 3 vezes por semana. Escovar. Existem tipos de escova ideal, geralmente as de silicone mais maciazinhas. Aquela com os ferrinhos eu não gosto muito. Arranha. Gato que perde muito pelo, a gente pode usar a Furminator, né? Que é uma escova específica que tira aquele subpelo, mas não pode usar a Furminator todos os dias, senão tu vai causar malopecia, né? Então, pelo menos uma vez por semana tu pode usar, né? E algumas raças têm que tomar banho. Por exemplo, o persa, que se suja muito mais, ele precisa de uma tosa higiênica. Alguns Maine Coon, né? E eu já tive alguns pacientes, por exemplo, persa e Maine Coon, que cresce pelinho entre os coxins. Muito, Aí eles correm pela casa, escorrega e pode causar uma fratura. Então, são pacientes que às vezes precisam de uma tosa higiênica e um banhinho, né? O Sphinx também, como eles têm muita seborreia, eles precisam de banho. Então, depende muito da raça e do paciente, né? Mas tem clientes, por exemplo, eu quero dar banho no meu gato uma vez por semana. Isso não, né? Não é indicado. Um gato não é um cachorro, né? Até pelo estresse, né? E aí, coloca perfume, o gato vai se lamber muito mais pra se limpar. É o automático. Vai ingerir muito mais pelo, né? Então, não é o indicado. Eu procuro utilizar, quando vou fazer o exame clínico em gato, de botar até luva. Porque quanto menos ele for manuseado por
por cheiro de outras pessoas, pelo toque, pelo contato, porque é uma coisa que ele vai ter que ficar se lambendo até chegar em casa de volta, né? Porque para eles é um horror, ele quer tirar aquele cheiro o quanto antes. E às vezes tem os veterinários que são as felícias, né? Às vezes eu sou um pouco felícia, tu tá com aquele teu perfume, um cheiro forte, tu abraça o gato, tu quer beijar, aí tu sujou o gato de batom, então tem que cuidar muito isso. O uso do feromônio é muito importante em consulta também, do Feliway, né? Tu pode borrifar na mão, tu pode borrifar no ambiente, tu pode ter um difusor para isso, né? E gatos que são muito estressados, ou consulta a domicílio, ou o uso de gabapentina, de trazodona, antes da consulta, né? Não tem por que a gente pegar um paciente ansioso, levar para uma consulta, forçar, né? Eu tenho pavor daqueles vídeos da internet. Essa semana eu vi um que botaram um capacete no gato para colher o sangue, e aí o veterinário ainda filma isso e divulga, né? Não é legal, né? Ninguém gostaria de pegar uma criança, amarrar uma criança pelas 4 pernas e a criança ficar gritando. Ninguém divulga isso, porque um gato é legal, né? Então a gente tem que lembrar isso, o nosso manejo, a nossa forma de falar, né? Lembrar de nunca encarar o gato direto no olho na consulta, porque ele se sente ameaçado, né? Então, se ele te olhar no olho, tu pisca de volta muito lentamente. Que é pra ele entender. Pra ele entender que aquilo é um gesto, que tu é uma pessoa afetiva, né? Tu não vai agredir ele. Em casa também. É muito comum que o gato olhe no olho do tutor e pisque. Então, tu tem que piscar de volta, muito lentamente, né? Outra coisa, a pessoa tá na consulta, pega o gato e beija, abraça. Não, tu tem que ir com a mão muito lentamente, geralmente com o dedo, indicador, deixar o gato cheirar, né? Não ir com a mão inteira, já coçar a lombar. Não é uma coisa legal, né? É o que a espécie não gosta. Que é diferente o comportamento, né? A gente tem que tentar se adaptar, manusear. É uma adaptação, tá com cachorro, exatamente. Tá com gato, é difícil. E hoje, se tu for ver assim, quando eu fiz a minha pós de felinos em 2017, não se falava tanto em medicina de felinos, e faz pouco tempo, né? E nem medicina, a questão do comportamento, né? Nada. As coisas vêm evoluindo bastante. Graças a Deus, vem evoluindo de uma forma muito crescente. E o veterinário está se preocupando mais em atender esse cliente, porque tem muito mais gato hoje. O tutor de felinos é um tutor que acaba sendo diferente, né? É mais preocupado. Exigente, né? Detalhista, né? Ele vai te exigir um pouco mais no consultório, né? Exatamente. Se a gente for falar, assim, mais... Outra dúvida que é muito comum. Corto unha de gato ou não corto unha de gato? Se o gato não tá te causando malefício ou agredindo outro gato, não tem por que tu cortar, né? O gato por si só, ele lambe a patinha, ele arranca aquela unha velha. A gente vê, às vezes, as capinhas de unha pela casa, né? E tu só vai cortar realmente se, olha, tá lesando o teu sofá, tá causando uma coisa horrível. Mas, geralmente, o gato arranha o sofá porque ele não tem outros arranhadores em casa. Se tu der opções, tem arranhador de canto, tem um arranhador grande... O teu gato não vai arranhar. Ele vai preferir arranhar aquilo que é agradável para ele, né? Então, muitas vezes, o gato tá estragando a casa por um mau manejo ambiental. E é interessante também os tutores ficarem de olho, né? Tem o paciente, o Noah, que vai fazer fluido na clínica, né? Cada 7 dias. E quando eu fui avaliar ele, já tava fazendo a volta. Tava todas as patinhas cravadas. Já era mais idosinho. Sim, mais ele idoso. É bem idoso. Aí o gato idoso, renal, ele não limpa tão bem as unhas, porque eles têm dor nos dedinhos, né? Eles não conseguem limpar tão bem, ou dor oral. Então, imagina o idoso tem que cortar a unha. A dor dele caminhando com aquelas unhas cravando na patinha dele. E aí tem que fazer uma anestesia pra poder cortar a unha que entrou no coxinho. Né? É ruim. Exato. Gurias, nós teríamos assunto para a noite toda. Para a noite toda. É muito assunto. Eu digo, olha que a gente tem muito assunto, né? A gente vai ter que fazer 3 de gato. A gente vai ter que fazer 3 de gatos, né? A gente vai ter que fazer o mês do gato. Traz o chimarrão. Traz o chimarrão pra gente poder conversar. Quero agradecer muito. Bom, a Nicole é lá de casa, né? Então a gente, né, não tem muito trelelê. Quero te agradecer, muito obrigada. Por tu te disponibilizar. Tu é uma enciclopédia. Toda vez que a gente te procura, tu já sai assim, esses dias, tu sabe, ali no grupo, né? Eu digo, passa pra Elis, que a Elis, as gurias estavam lá, Tainê, o que tu? Eu digo, passa pra Elis, que ela já vai, é só dar um oi e pergunta, ela já sai com referências. Não, e ela diz a resposta e sai com 3, 4 artigos já ali. Ela fala e diz da onde que tá tirando. Então, eu quero te agradecer muito, tá? Eu fico muito feliz da medicina veterinária evoluir dessa forma. Eu sempre brinco que eu venho de uma medicina de 16 anos atrás e o quanto evoluiu, né? O quanto a gente não pode parar de estudar. Eu nunca me apresento no início do podcast, né? Eu sou formada pela UPF há 16 anos.
Me especializei pela universidade, a AMB Morumbi, em São Paulo, em 2017. Não dá para parar de estudar, não dá para parar de fazer curso. Estou cursando Direito, fazendo especialização aí em Direito da Saúde Médica. Mas eu digo, a gente tem que estar sempre lendo, sempre participando de curso, de congresso, de palestra, se conectando com colegas de outras áreas, porque a medicina veterinária ela é muito grande. Muito grande. Né? Então, assim... é gato, é cachorro, é tudo, né? Falou em animais, a gente tem que estar... E aí, e cada área também, né? Porque toda hora é um estudo novo, né? Coisas que há 5 anos atrás a gente tinha como verdade, hoje já é um pouco diferente. Então, por isso que a gente não pode parar. Eu sempre explico, né? E justifico o podcast... muito mais do que fazer uma publicidade da clínica, que eu tenho orgulho de ter começado numa casinha da esquina. Até fui convidada para fazer um livro. Eu fiquei bem feliz agora, essa semana. Muito mais do que fazer uma publicidade é poder levar informação às pessoas, sabe? Quando a gente fala em... mas o que a gente vai falar? É falar mesmo, assim, falar da forma mais simples possível. Vai ter colega que vai ver? Pode. Vai ter estagiário, vai ter estudante de medicina veterinária? Que bom se eles verem, sabe? Mas é justamente falar para pessoas de diferentes níveis, sabe? Porque a minha ideia é falar para o povo. É falar levar conhecimento. É levar conhecimento, sabe? Se tiver condições de pagar uma consulta, ok, mas se não tiver, que ela consiga nos escutar, porque tá no Spotify, tá no YouTube, sabe? Tá no Instagram, sabe? Vai pro Facebook. Então, assim, que é para as pessoas poderem ter um máximo de informação que ela puder. Tá? Porque nem todo mundo às vezes pode pagar um especialista. Sim. Mas amor todo mundo tem pelo seu gato, sabe? Então a minha ideia é essa. Então eu queria te agradecer muito, tá? Eu sei o quanto tu ajuda e resgata e posta lá. Resgatei mais essa aqui, não sei o quê. Por favor, me ajudem, né? Então, quero te agradecer muito. Muito obrigada por muito tudo. Obrigada, tá? Beijo grande. Beijo. E até a próxima.